Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um estudo interessante sobre as escolas Hilel, Shammai, Igreja Primitiva, sobre questões de divórcio, o que a Bíblia fala sobre. Lembrando que eu não estou dando a minha opinião e nem mesmo impondo nada a ninguém, simplesmente pegando a Bíblia, expondo mais um pouco para que você possa tirar as suas conclusões, mas lembre-se que acima de tudo, além das suas conclusões, a Bíblia precisa ser o nosso pilar. Então, nós precisamos estar diante da Bíblia Sagrada para que nós possamos buscar a orientação divina e assim seguir a nossa vida pautada e regrada nas Escrituras. Quero aqui convidar você a abrir comigo ou a acompanhar Mateus capítulo 19. No versículo 9 vai dizer assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Diante desse versículo, a gente consegue entender que ele faz parte de um dos ensinamentos de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Ele vai destacar a seriedade do compromisso, né, matrimonial, a importância, né, e as implicações espirituais que envolve o divórcio e o novo casamento. Então, quando a gente se pauta nesse versículo de Mateus capítulo 19, versículo 19, a gente tem uma interpretação tradicional da Bíblia, uma informação importante, onde Jesus menciona que o divórcio ele é permitido somente no caso de fornicação, ou em algumas outras versões vai dizer somente em caso de adultério. E depende da tradução, lógico, mas isso implica que, segundo esse ensinamento, né, que a Bíblia nos ensina, a infidelidade sexual é única, validada para o divórcio, sem acepções e sem exceções. É importante a gente notar que essa interpretação ela pode variar de acordo com as tradições, com as denominações cristãs. E para você ter um entendimento, mais uma vez eu reforço, isso é uma resposta pautada no que a Bíblia Sagrada nos diz. Então, por isso que eu falo a respeito de diferentes tradições e denominações cristãs. Algumas comunidades, elas podem entender esse versículo de forma um pouco mais ampla e também considerar outros fatores em cima desse mesmo versículo, levando, né, o divórcio um pouco mais severo ou, né, um pouco mais abrangente. Mas, diante disso tudo, estudiosos e teólogos, inclusive, discutem, né, esse contexto de Mateus capítulo 19, cultural, histórico, e de acordo com o contexto da época, o texto desenvolvido dentro do contexto, que pode influenciar a compreensão sobre o divórcio e sobre as suas premissas. É importante a gente fazer um destacamento aqui, que o termo grego utilizado aqui é o termo porneia. É um termo grego que é usado, né, na Bíblia, e ele é traduzido como fornicação. Em algumas versões da Bíblia, esse termo vai aparecer, e também em Mateus 19, que é o texto em que a gente está discutindo aqui, esse termo é usado. Ele significa um amplo texto, né, que um dos amplos textos que foram escritos na Bíblia, e refere, né, principalmente à imoralidade sexual, incluindo o adultério, a prostituição e outras práticas sexuais também que são inadequadas. E aí a gente faz um destacamento sobre o contexto, né, do que a gente está relatando aqui, sobre algumas escolas importantes. Então, é importante a gente destacar essas duas escolas, porque elas surgem durante o período do Segundo Templo, no contexto histórico, muito antes do surgimento até mesmo do cristianismo. Ou seja, ela é o que dá o pontapé inicial para a discussão em relação ao divórcio, em relação a muitas outras questões. Essa corrente, por exemplo, de pensamento de Hillel e Shammai, são duas correntes de tradição rabínicas. Então a gente tem uma abordagem diferente dessas duas escolas, né, em relação e a interpretação à Torá, porque a aplicação judaica pode ser, né, para um considerado com maior ênfase em relação à outra. E aqui a gente vai descrever um pouco delas, enquanto a escola de Hillel faz uma abordagem mais liberal,
uma abordagem onde é conhecida como um pouco mais flexível, um pouco mais inclusiva em relação à interpretação da lei. Essa escola ela vai enfatizar a misericórdia, a compaixão, a importância, né, da intenção por trás de determinadas ações. A interpretação contextual em relação a essa escola de Hillel é uma interpretação a qual seguidores, né, dessa escola frequentemente buscavam entender, além de ser um contexto um pouco mais amplo, né, levando em consideração as circunstâncias das pessoas, levando em consideração outros quesitos um pouco mais importantes também em relação, né, à escola de Shammai. Já a escola de Shammai, né, tem uma abordagem um pouco mais escrita, é uma escola um pouco mais rigorosa, né, em relação à interpretação da lei, e os seguidores da lei, né, os seguidores da escola de Shammai, eles eram conhecidos como inflexíveis em relação às suas decisões, né, legais e tudo mais. E a ênfase, né, dessa escola é justamente a lei, onde os ensinamentos de Shammai frequentemente eles eram enfatizados a observância escrita, né, da lei e tudo mais. Então, não tinha concessões para as circunstâncias individuais. Então, é importante a gente saber sobre essas escolas, né, de comunidades primitivas, porque a diferença entre essas duas elas variam de acordo com a perspectiva, né, a qual está sendo abordada. Então, aqui é importante a gente fazer uma consideração onde as duas escolas elas são vistas como um ensinamento, né? Então é importante destacar que nenhuma delas está errada, né? Porém são duas escolas distintas. Uma, né, à luz da Bíblia, um pouco mais à luz da Bíblia, aliás, à luz do versículo em destaque. A escola de Hillel, por exemplo, ela é vista refletindo mais o ensinamento de Jesus em relação ao amor, à misericórdia, em relação às rigidez, né, legalistas. Por outro lado, né, a rigidez da escola de Shammai, por exemplo, ela pode ter sido encontrada em algumas práticas judaicas um pouco mais conservadoras, que, né, continuaram após o surgimento, né, do cristianismo em si. Então a gente consegue concluir, né, que a distinção entre essas escolas elas são um exemplo claro para gente de diversas formas de interpretação, né, e de aplicação religiosa principalmente. Então essas diferenças elas continuam a ter relevância nos estudos, né, das tradições religiosas, no entendimento das raízes cristãs em relação ao judaísmo, porque dali é o berço, né, o berço do cristianismo, ele provém dali. Então diante disso tudo, né, as escolas elas tinham uma interpretação muito distintas em relação ao divórcio, né, tendo essas considerações, essas filosofias. Então a escola de Hillel ela tem uma abordagem um pouco mais permissiva. A escola de Hillel ela tinha uma visão um pouco mais flexível sobre o divórcio, consideravelmente, né, as questões que foram pontuadas anteriormente. Hillel ele permitia que um homem se divorciasse, por exemplo, de sua esposa por variados motivos de razões, por vários motivos, né, não se limitando apenas ao caso de infidelidade. Por exemplo, ele argumentava que um do marido poderia repudiar sua mulher se ela não fosse mais agradável simplesmente. Então, né, se desagradasse já era motivo de divórcio e Hillel aceitava. A outra questão, a mesma coisa, a facilidade, né, no processo, que é uma abordagem que tornava o processo de divórcio um pouco mais acessível e menos restritivos à época, refletindo uma preocupação um pouco mais de bem-estar às pessoas, envolvendo necessidades emocionais até. Enquanto a escola de Shammai, por exemplo, ela tinha uma abordagem um pouco mais rigorosa, apontando aquilo que eu destaquei anteriormente. Em contraste, né, a essa escola, ela adotava uma posição um pouco mais escrita em relação ao divórcio. Não diferente do que foi dito anteriormente, Shammai ela permitia o divórcio apenas em caso de infidelidade sexual mesmo, de adultério, e para ele, né, o casamento era um compromisso sério e a violação desse compromisso justificava a separação. Então, a ênfase na seriedade do casamento, por exemplo, tem uma visão um pouco mais rigorosa de Shammai, que enfatizava essa santidade do matrimônio, a importância, né, da infidelidade em si, que refletia uma perspectiva um pouco mais séria, né, um pouco mais que poderia ser possível, né, mas era considerada até por demais formas, né, em relação a outra escola de Hillel.
Então, né, essas duas escolas elas teve um impacto gigantesco, né, nas comunidades, porque essas diferenças nas abordagens do divórcio não era apenas as práticas judaicas da época, mas também influenciava as discussões sobre o tema, né, o cristianismo primitivo, Jesus, seus ensinamentos sobre divórcio, como principalmente aqui no texto que a gente está vendo de Mateus, capítulo 19, que faz referência à rigidez, né, da lei, mas também oferece uma perspectiva que enfatiza a necessidade de compaixão, entendimento. Então, diante disso tudo, a conclusão, né, que a gente pode seguir diante dessas escolas é que ambas, né, em relação ao divórcio, têm as suas visões. É importante destacar mais uma vez que uma ou outra, não estou dizendo que é importante, que não é, ou se é essa que você deve seguir, mas uma delas, né, à luz desse versículo, ela está correta, e ao final, né, muito provavelmente você vai tirar as suas conclusões a respeito. Então, a vida humana, né, as relações humanas em relação à aplicação da lei, né, Rileu, por exemplo, buscava, né, uma abordagem um pouco mais misericordiosa e Shammai defendia um compromisso mais rigoroso com os princípios dessa lei. Uma outra última questão para a gente fazer é um destacamento em relação ao judaísmo, em relação ao cristianismo, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e versículo 11, que o apóstolo Paulo ele aborda questões sobre o casamento e sobre o divórcio, refletindo, né, os ensinamentos de Jesus e a tradição judaica, que aqui em Mateus capítulo 19, que foi o versículo em destaque, né, aborda. Então Paulo vai dizer assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. E se ela se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não o repudie. Então é importante que a convergência entre essas duas escolas, né, sobre a proibição do divórcio, ela, né, por exemplo, como Paulo, né, ele vai enfatizar sobre a lei judaica, que tem um contexto histórico de Mateus capítulo 19, que faz referência ao divórcio, né? O apóstolo Paulo aqui ele se alinha mais, né, à rigidez da escola de Shammai, ao afirmar que se porventura ocorrer a separação, a mulher ela deve permanecer sem casar ou se reconciliar com seu marido. Então isso reforça a ideia de que o divórcio não deve ser uma decisão leviana e que a reconciliação é preferível, né? É importante destacar isso, né? Porque a ênfase a essa reconciliação, segundo Paulo nesse versículo de 1 Coríntios, a instrução dele é para que a mulher de fato permaneça sem casar, ou ela busque a reconciliação, né? O que ecoa uma preocupação com o bem-estar, né, das pessoas envolvidas também dentro do divórcio. Isso se alinha a uma abordagem um pouco mais misericordiosa, né, da escola de Rileu em promover relacionamentos saudáveis. Então, embora ele tenha uma posição mais restritiva em relação ao divórcio, Paulo, né, em relação às escolas rabínicas, ele reconhece o casamento como um compromisso sério e ele dá ênfase na permanência e na reconciliação, destacando a importância da fidelidade, né, e principalmente do amor dentro da relação conjugal. Então é importante destacar que Paulo ele está se relacionando ao termo de Mateus capítulo 19, que é o termo porneia, aonde Mateus capítulo 19 ele está pautado na lei judaica.